Tudo bem, queridos? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Continuando nosso curso, terceira aula sobre a história do Irã, essa fascinante história que eu vou tentar apresentar em algumas aulas. Essa aula a gente vai falar sobre um período determinante, né? Os medos já tinham sido quase que uma prévia, com a ascensão de uma nova dinastia que vai estender as fronteiras de um verdadeiro império, um dos maiores impérios de sua época, séculos V, VI a.C., que são os Aquemênidas. E foi durante o período aquemênida que foi erguido Pérsepolis, né? Um dos maiores tesouros da humanidade, para abrigar o Salão das Nações, a Padana, a tesouraria, boa parte construído por Dario, por Xerxes, né? Então, deixa eu só dar umas boas-vindas aqui. Eu acredito que os Aquemênidas vão ser um período que é, primeiro, dos mais conhecidos. Sabemos que Xenofonte, entre outros historiadores gregos, relatam muito disso. Até os termos, os nomes já são um pouco mais familiares para a gente. Os termos persas já são um pouco mais diferentes. Mas a gente percebe uma mudança aí qualitativa na história iraniana, que você já não tem mais um reino, batalhas de poder, de influência estabelecendo em determinadas regiões. Você tem uma região que consegue quebrar os limites dos reinos locais e estender uma extensão que vai desde o rio Indo até o Mediterrâneo e o Egito. É algo surpreendente. É uma página obrigatória da história antiga, né, que todos estudamos, embora contamos demasiadamente das fontes gregas. Eu vou tentar aqui pegar um pouco da perspectiva dos persas em si. É claro que eu ainda vou usar as fontes gregas, né? Então vamos lá. Bom, temos a ascensão, né, de uma nova ordem vindos de Kurosh, né, o Ciro, como vai ser depois familiar para a gente, o Ciro II, né, que vai ascender uma região, organizando uma série de nações perto da região dos Medos ali, na região mais leste, nordeste dos Medos, perto de Ecbatana, né, perto de Elam. E com essas nações reunidas, aliados, centrados numa clã que são chamados os pertencentes à Passágada, né? E de Passágada veio um dos clãs que é o Aquemênida. Então, em 559, em resumo, um líder ascende, bastante ambicioso, que ora negocia com os medos, ora se aproveita para ampliar seu alcance político, diplomático, militar na região, que vai ser Ciro II ou Ciro Grande. E o Ciro, dizem que ele era... Tem uma arte do século XIX, né? Vai ter muitas artes depois representando, até numa visão europeia, tentando reinterpretar questões das fontes gregas do século XIX. Mas o Ciro, dizem que ele era neto de Astíages, né? Buscou até ter uma ligação com os regentes medos anteriores por parte de mãe, mas isso não fez com que ele ambicionasse tomar o poder dos medos, né? Então, em 552 a.C., ele organiza várias clãs e tribos persas numa federação, inicia uma série de revoltas. E quando seu avô quando veio os confrontos inevitáveis com os medos, né, com até Astíages em 550, muitos medos se amotinaram e se juntaram a Ciro para marchar sobre Ecbatana. E eu falei isso aula passada, né, que a maneira com que Ciro, isso é até mantido narrativo da Ciropédia, do Xenofonte, em que ele tratou muito bem Astíages como prisioneiro, né. E em 550 irrompe essa série de revoltas, ele toma o poder
E Ciro se nomeia com um título novo, né, o Shah. E aí ele centraliza esse seu reino, império em construção no local de sua vitória, que ele vai ser chamado de Passágada, em homenagem à sua tribo. Vamos usar o termo tribo aqui para... No entanto, essa conquista dos medos vai tornar o desafio de Ciro muito mais amplo, porque ele tem uma série de nações, de aliados, de desafios, depois que ele toma o poder dos medos. Ele vai ter que lidar com inúmeros povos, territórios vagos, extensos, rotas a serem controladas, né? E eu acho que esse é um dos maiores legados que Ciro deixa. Como ele consegue lidar com uma diversidade tão grande em tão pouco tempo. E ele faz isso de maneira política, diplomática, tolerante diante da diversidade. Né? A Lídia, que era um dos reinos mais ricos da época, a gente vai ver até o confronto dele com Creso, e a Babilônia, que tinha sido depois incorporada, mantiveram os acordos depois com Ciro. Então é interessante como é que ele faz essa engenharia entre os diferentes povos. Né? Bom, a Lídia, que eu falei para vocês, aí tem uma representação de uma batalha de Timbra, uma das mais fundamentais, em 547 a.C., com o Ciro contra o rei da Lídia, Creso. E a Lídia era extraordinariamente rica. Eles cunhavam, eles tinham minas de ouro, cunhavam as próprias moedas. É lendária a riqueza de Creso, né? E Lídia foi vencido porque Ciro começou a agir de outras maneiras, né? Teve uma batalha indecisa perto do rio Alis, no outono. E depois, em 547, à época, Creso, ele retornou à capital, Lídia, Sardes, esperando retomar a luta na primavera seguinte, de acordo com os costumes, né? Mas Ciro ele não segue essas regras, esses costumes. O Ciro ele persegue Creso até Sardes, a capital da Lídia, uma das cidades mais ricas, né, da Jônia. E aí ele consegue conquistar toda a capital, Sardes e a Lídia. E assim ele tem controle de toda a cunhagem, todas as moedas, todos os recursos comerciais, as rotas que a Lídia tinha. Tudo isso vai tornar a possibilidade muito maior, amplificada de Ciro para suas campanhas políticas e militares depois. E parece que com o próprio Creso, Ciro parece que poupou a vida dele novamente, como fez com Astíages, né? Isso até nos registros gregos começa a desenvolver uma reputação de que ele era um grande conquistador, tolerante, né? Pragmático também sobre como melhor governar suas terras. Aí haverá outras guerras e conquistas. Aqui no caso está retratado a tomada da Babilônia, a abertura dos portões da Babilônia, quando ele derrota o último rei Nabonido em 539. E Ciro, ele percebia, até continuando o raciocínio, ele percebia a cooperação como uma força, né? Principalmente quando era uma grande cidade próspera. A Sardes foi a Babilônia não seria diferente, era um dos centros comerciais e econômicos mais ricos da época. E em vez de ele tomar a cidade pela força, diz a tradição, alguns dizem que ele desviou Eufrates para depois tentar cavar canais subterrâneos para tentar enfraquecer as muralhas. E outro fez com que, outras tradições falam que ele fez uma propaganda para tentar explorar a impopularidade do rei Nabonido, né? E dizem que Nabonido ele aumentou os impostos, ele começou a adoração de outros deuses, que não o deus patrono da Babilônia, Marduk. Enfim, no final das contas, os portões foram abertos da Babilônia e as folhas de palmeiras foram colocadas diante dele quando ele entrou. E uma vez na Babilônia, Ciro, ele respeita as tradições da Babilônia. Né? É uma maneira até dele começar a se diferenciar de Nabonido, né, que tinha negligenciado alguns costumes de alguns templos principais da Babilônia.
E esses atos serviram para ele se legitimar com boa parte da classe comercial, muito forte classe sacerdotal de Marduk, né? E ele vê ele legitimado até pelos deuses tradicionais babilônicos. Isso é interessante, né? Porque é uma espécie que ele firma de legitimidade para ser aceito pelos povos diversos que ele governaria, e esses, claro, em retorno pagariam tributos, e assim seria garantido uma liberdade de culto das atividades comerciais de acordo com os costumes. O que nos leva o cilindro de Ciro, né? Feito em argila. Esse aí hoje está no Museu Britânico, em que ele declara depois, quando toma a Babilônia, que os antigos costumes dos povos seriam respeitados, seriam tolerados, as atividades seriam mantidas, né? E isso inclui também os judeus que estavam exilados na Babilônia. Então, os judeus, o Ciro, ele, inclusive, organiza, ajuda eles a voltarem para reconstruir o Templo de Salomão, em Jerusalém. E isso faz com que até a tradição dos judeus comecem também a retratar Ciro com bons olhos, né? Como é escrito no Antigo Testamento, né? É que o Ciro percebia isso como uma maneira de ganhar aliados, né? Até um estado tampão contra o Egito da época também. Então tinha uma utilidade nesse sentido. Mas é evidente que o multiculturalismo, se podemos dizer assim, do Ciro, fez com que ele cimentasse uma paz imperial duradoura, né? Como ele consegue alcançar várias alianças, estabilidades com vários povos e tradições diferentes. E era, na sua visão, essa era a maneira com que você pudesse manter o império tão vasto, tão diversificado, né? Permitindo os costumes cultos locais, mas exigindo atividade econômica, tributos a serem pagos, né? De maneira firmada. E aí eu tenho aqui o túmulo de Ciro, depois foi construído em Passágada. Já tive aí, é um templo bem simples, né? O do que sobrou, fica a 100 quilômetros ao norte de Shiraz. E aí tem algumas outras inscrições ali perto que vão depois supostamente terem onde os seus sucessores Aquemênidas estariam enterrados. Eu acho que no primeiro sentido, deixa eu só voltar aqui. No primeiro sentido, temos que entender a importância de Ciro, sem sombra de dúvida. Agora, temos que tomar cuidado depois, eu acho que até os sucessores de Ciro isso vai ficar mais claro, como que geralmente nós dependemos de narrativas gregas. E Ciro ele é muito apreciado, o Xenofonte faz muita apreciação, mas ao mesmo tempo depois ele vai utilizar isso como uma maneira de justificar a degenerência dos costumes morais dos governantes persas, que eventualmente vão entrar em conflito com os gregos, em algumas batalhas, depois de Ciro. E aí faz com que a justificativa de que agora os gregos helênicos seriam agora os novos protagonistas da história, depois com o espetacular avanço de Alexandre da Macedônia sobre o que estava das extensões dos Aquemênidas. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Voltando aqui. Quem sucede Ciro vai ser Cambises, que vai governar aí brevemente. E Cambises II, né? Ele vai ter uma notória participação, como relatado também pelos gregos, quando ele prova uma campanha que ele chega inclusive a ocupar Tebas e todo o Egito. Aqui ele está uma arte do século XIX, de cunho orientalista, representando ele negociando com o faraó Psamético III. E agora, existe a tradição de que Cambises depois, quando ele está em campanha, ele volta e ele tem que enfrentar rebeliões quando está voltando. E ele percebe que existe alguns usurpadores naquela época
em que ele não concorda e ele tem que voltar rapidamente para controlar essas rebeliões. Bom, existe uma tradição que fala, é bastante aceito por muitos historiadores, de que Cambises, e isso é muito falado na época das inscrições Beistum do Dario, que vai suceder depois Cambises. E essa inscrição da época de Dario fala que Cambises ele entrou em depressão porque ele não conseguiu ocupar o trono, os usurpadores, e fala que existia um mago, Mog, chamado Bhartia, que era supostamente falava, esse mago ele clamava ser esse irmão Bhartia de Cambises II, e até a irmã, a Rutusa, que era irmã de Bhartia e Cambises, ela confirma que ele era realmente o irmão que quer tomar o trono, e Cambises não consegue tomar o trono. Enfim, existe um outro também mago, um sacerdote, a Gomata, que também depois toma o poder, e ele é, como relata nas inscrições da época de Dario, impopular, porque ele reverteu muito das regras que beneficiavam as atividades comerciais e econômicas do Império Persa, né? E nisso é mais ou menos quase como uma maneira de Dario, na época já de Dario, nas inscrições Beistum, de falar, olha, estava impopular, Cambises II não era apto, ele não conseguiu segurar os usurpadores, que nem eram da família da clã Aquemênida, que eram magos, sacerdotes, e que depois se juntou várias famílias nobres da Pérsia para derrubar, e dele surge Dario, um líder dessas 7 famílias, supostamente neto de um avô, seu avô que tinha pertencido a outra linhagem dos Aquemênidas, que tinha sido deposto por Ciro o Grande, né? E aí ele se firma como o novo rei. Eu trouxe aqui só como bônus aqui umas moedas cunhadas da época de Cambises II, possivelmente de Sardes, a capital lídia. E percebam vocês que existe a representação do leão e do touro, né, como símbolos do poder, do dia ou da noite, da riqueza e do poder. 2 aspectos que vão apresentar, além de outros grifos, outros animais que vão aparecer em vários templos, até mesmo em Persépolis, na época dos Aquemênidas. Aqui tem uma inscrição, um selo em cima aí, tem inscrições em Elamita, em Babilônia, em Pérsia, em que se lê quando já na ascensão de Dario, como o grande rei, sou Dario o grande rei. E existem muitas inscrições nessa época, já com persa antigo, que começa a aparecer na época de Dario. E acima de Dario você tem um símbolo, o Faravá, possivelmente representando aí a graça divina, justiça, proteção, ou mesmo a essência do bem, né, que representa o Ahura Mazda. Dario, parece que ele começa a abraçar mais a crença no Ahura Mazda, né, da luta do bem contra o mal, né, e outras. Seria a Asha contra a Drusha, né? A retidão contra aí o que seria mentira, né? Que seria do védico Drush. Bom, mas eu acredito que, e aqui temos extensões desde Ciro até Dario, estendendo desde a Macedônia ao Rio Indo, chegando aqui no Danúbio, no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, algumas regiões aqui do Mar Negro, do Cáspio, na Corásmia. É impressionante a extensão que o Império adquire, o Império Persa, na época já de Dario. E Dario, ele vai ser chamado, né, o Grande, Dayara Vaushta, né, que seria o maior soberano de todos os tempos. Criou várias estradas
sistema postal, cunhagem própria, que vai ser o Daric, a moeda, completou todo o ciclo daquelas expansões de Ciro, conquistou o norte da Índia, partes da Grécia, da Ásia Menor, no sudeste da Europa, recapturou o Egito, né? Propôs uma primeira versão do Canal de Suez, chegou a se aventurar no norte do Mar Negro, lutou contra os citas, né? Que por pouco escapou, né? Ele começou a estabelecer satrápias, que seriam províncias governadas por sátrapas, até nas regiões mais ali do leste, que começam a se revelar extraordinariamente ricas, na região da Báctria, região da Corásmia, né? Temos aqui retratos, por exemplo, da época, aí os gregos, o Heródoto fala isso como as grandes guerras persas, né, que Dario tinha feito, quando aquela inacreditável derrota em Maratona. Mas isso a gente tem que perceber que são mitos construídos pelos gregos, exponenciando essa vitória de Maratona, né? Na verdade, os helênicos eram a ponta mais ocidental do Império Persa. Era apenas uma nota de rodapé perto da imensidão do Império Aquemênida, né? E mesmo porque o que aconteceu na Maratona foi muito exagerado, né? Com certeza o exército de Dario que lutou não era tão grande quanto foi reportado pelas fontes gregas, né? Certamente Dario usou exércitos menores, mesmo porque ele usou também exércitos menores contra o Egito. E os gregos não seriam tão mais valorizados nesse sentido. E a Batalha de Maratona não foi uma grande derrota para os persas, né? E estrategicamente e financeiramente foi insignificante para os persas, né? Talvez tenha sido motivado essas guerras persas contra os gregos por alguns oficiais atenienses, né, que iriam o suporte do Shah persa, né, para alavancar suas posições. Então, na perspectiva persa, parece que é muito mais uma nota de rodapé do que propriamente aquela grande derrota, como foi depois mantido na tradição do ocidental. Agora, o Dario, ele foi um mestre do maior império que a época tinha conhecido, né? Desde o Indo ao Nilo, desde o deserto Núbio até o Volga, Danúbio, ele tinha um enorme território, né? Ele ficou conhecido como grande administrador, construiu estradas, como eu disse, depois construiu o sistema postal, chamado Báriton, considerado dos primeiros do mundo, facilitar a comunicação, né, para cavalo. E ele jogou muito bem também diplomaticamente contra, por exemplo, chefes helênicos, contra citas, contra rajás indianos. Isso demonstra a extensão do seu conhecimento, habilidade política. E ele fez também casamentos políticos, casando seus filhos e irmãos com soberanos estrangeiros. Como ele faz também uma questão de abrir uma nova expansão de casamentos também nas regiões como eu disse, da região da Corásmia no leste, a região de Báctria e por assim vai. E aí a gente vê aqui aspectos do complexo de templos palácios Persépolis. Foi ele um dos principais construtores, depois Xerxes vai retomar. Porque Dario, na verdade, ele tinha um problema em que ele se enxergava, ele tinha que justificar a sua ascendência, porque ele, pelo jeito, tinha uma parte de usurpação, e ele sempre falava, ele sempre se tratava como Dario ou Aquemênida. E aí, escritos em persa antigo, que começou a aparecer só na época de Dario, ele começa também a ter inscrições que ele bota na época dele como Ciro se declarando como Aquemênida também. Mas na verdade não era da época de Ciro, porque o persa antigo ainda não era usado na época de Ciro o Grande.
Então ele faz isso como uma maneira de falar, olha, eu sou legítimo, eu tenho uma descendência, e aí ele manda construir esse imenso complexo, que na verdade nem serviu como uma capital, que vai ser Persépolis. Então é uma vitrine, é ali onde ele começa a construir o salão das grandes nações, ele tem inúmeros povos retratados com grande detalhe, pagando os tributos ali pro rei dos reis, e aí ele se denomina não somente como Shah, é o rei dos reis, ele está acima dessa tradição. Ele tem aí um problema de legitimidade, e ele gasta não somente a sua inteligência política nas outras fronteiras, casamentos e campanhas, como também para convencer, né, os persas, os povos que ele controla, que ele é o legítimo herdeiro dos Aquemênidas. E a construção de Persépolis e depois as inscrições de Behistun mostram esse esforço dele de tentar se firmar no poder. E aí a Persépolis então se torna essa vitrine, né? Ele chama artistas, artesãos de todas as partes do império, os melhores, né? E se denominando Shah, ele se põe acima, né? Ele começa a se impor como uma maneira muito além do que vai vir, o que vai gerar até descontentamentos de algumas partes. E aqui temos já um período posterior, e aqui já temos depois com a queda de Dario em 485, quando ele morre, o processo de passagem do poder para Xerxes foi bastante pacífico, né? Temos aí retratos, relatos de uma transição em que Dario ele morre em Persépolis, a ascensão de Xerxes vai ser conduzido pelo templo da Apadana, o palácio de Apadana, na verdade, em Xuxa e não em Persépolis. E Xuxa, ele vai se tornar a capital de fato do Império Aquemênida durante o reino de Xerxes, que vai suceder Dario. Haverá algumas rebeliões em que Xerxes consegue mandar seus irmãos para suprimir, como na satrapia de Bactria, na região já aí do extremo leste. Mas não temos relatos de grandes rebeliões significativas que vão abalar o Império Persa na época de Xerxes. Eu acredito que essa ascensão de Susa, ou Xuxa, como centro político, vai apresentar um marco do centro político do Império Persa, porque essas regiões são muito mais ativas economicamente, ligadas às estradas, rotas comerciais com a Ásia Central e com terras mais ao leste, até mesmo na China, muito mais de cunho comercial e urbano do que as terras dos medos e que tradicionalmente se dedicam mais à agricultura ou pastoreio. E ali, então, por isso que Xerxes, ele começa até a ter algumas campanhas nas regiões mais orientais, estabelece duas novas satrápias, chamada Darra e uma satrápia da montanha, né, perto da região ali um pouco mais ao norte, nordeste de Sogdiana e Bactria. E eles vão se tornar a nova fronteira do Persa contra as tribos nômades estepes. Logo depois da ascensão de Xerxes, há uma rebelião no Egito, né? Mas depois isso vai ter uma série mas isso aí já são praticamente bastante limitados. Xerxes ele vai liderar uma campanha pequena para lidar com essas revoltas, inclusive também na Palestina. Existe um papiros egípcios que mostram o restabelecimento do poder persa sobre o Baixo e Alto Egito já em 484 a.C. Inclusive, Xerxes aponta um de seus irmãos, o Aquemenes, como o novo governante do Egito. E que ele recusa ser coroado e seguir as tradições egípcias. Então, até aí, já tem uma novidade com relação a Ciro. Ele começa a rejeitar porque ele quer impor já os seus costumes, a sua religião, diferente dos costumes do Egito Antigo. Né? E aí eu tenho aqui, retratando Xerxes primeiro,
quase como um tirano, né, com as forças da natureza, e ele diante de uma gigantesca estátua de Marduk, o patrono da Babilônia de ouro, que as tradições posteriores falam, principalmente gregas, que ele entra na Babilônia, ele quer impor o seu culto mais ligado a Ahura Mazda contra as outras religiões e eventualmente ele chega a invadir, saqueia, profana o templo de Marduk, traz essa estátua, derrete ela, que é feita de ouro, para afinar suas campanhas. A gente tem que, novamente, tomar cuidado com essas interpretações. Né? E também diz a tradição que foi isso que permitiu Xerxes reunir forças para esmagar os gregos em revolta em 480 a.C. E aí os gregos relatam que ele sofreu uma humilhação maior ainda do que seu pai diante dos gregos, né? Que Xerxes parece que depois se retirou para o luxo da sua corte, harém, de que ele era irascível, que ele entrou na Babilônia desrespeitando os costumes locais, como Ciro tinha feito de maneira exemplar, e ele tinha se fechado na opulência. Então parece que os aquemênidas, a partir de Xerxes em diante, de acordo com os gregos, eram decadentes, né? Uma mera pantomima do que era algo muito mais grandioso na época de Ciro. Aí aqui nos momentos finais, tem aqui já queda final, depois de Xerxes realmente não haverá grandes líderes, peças. Tem um retrato aqui de Ciro, o jovem, já em 401 a.C., que tinha contado com o apoio de povos ali da região da Anatólia, do Ásia Menor, lídios, frígios, capadócios e muitos mercenários gregos para que ele combatesse, tentar depor o seu irmão Artaxerxes II em 401, e isso dá terrivelmente errado. E o Artaxerxes II vai já enfrentar uma série de desuniões, inclusive vários aliados vão pedir seus apoios para tentar conseguir alguma vantagem, consequência política maior. E nesse aí eu tenho um retrato belíssimo do artista Francesco Grui, do século XVII, supostamente com um encontro entre Ciro, o jovem, né? Não o Ciro II, estou falando Ciro já no período final, com o general espartano Lisandro, de acordo com o que foi relatado no Xenofonte Ciropédio. Eu só gostaria, antes de fazer considerações finais aqui, depois com o período já declínio do poderio Xerxes em diante. Xerxes, na verdade, também continuou a ser um grande administrador. Ele houve as batalhas, inclusive a Batalha de Termópilas, que é bastante cantada, narrada pelos gregos. E que, na verdade, isso foi mais um episódio de rebelião na ótica dos persas, um canto longínquo do noroeste, e que permitiu, claro, com a vitória do envolvimento dos persas diante da Liga de Delos, você teve, claro, a ascensão dos gregos, toda a liga capitaneada por Atenas, para ascender na região do Mediterrâneo, mas isso aí ainda era uma parte muito marginal ainda do Império Persa. O Império Persa vai se desgastar muito mais por questões internas, né, de desuniões, de incapacidades, de intrigas, isso sim. Né? E depois, já na época de Ciro, o jovem ali, em 401, você já tem uma incapacidade de manter uma união, uma coesão, né, do Império dos Aquemênidas. E a gente vai ver na próxima aula, inclusive, a ascensão de outros interesses, outros povos, inclusive a classe sacerdotal zoroastriana, por vezes, ela começa a ganhar uma proeminência maior na história iraniana. Eu acho que eu vou deixar por aqui, né? Eu vou, depois, próximas aulas, a gente vai ver o que vai suceder depois do período dos Aquemênidas. Claro que haverá aí essa fragmentação, vai permitir com que há um enfraquecimento da união, da coesão que tinha se costurado por Dario, por Xerxes, por Ciro.
essa fragmentação das satrápias vai permitir com que depois surja aí sim uma grande campanha de um líder macedônico, vai ser Alexandre, e aí vai varrer aí, várias regiões ali do Império Persa já por volta de 334 a.C., né? E aí já entra um período posterior da história iraniana. Tá bom, queridos? Eu colocar aqui embaixo, toda quinta, às 18 horas, eu estreio uma nova aula de História do Irã, tá? Assim como essa, eu sempre programo. Dicas de leitura eu coloco aqui embaixo, né, na descrição aqui no meu canal do YouTube. E vejo vocês na próxima aula, na aula 4. Tá bom? Beijos, obrigado.